vezes, né, quando a gente tem uma visão sobre salvação na Bíblia, é uma visão muito linear. Uma coisa de eu estava perdido e depois eu fui achado. A gente vê encontros miraculosos que algumas pessoas têm com Jesus e esse único encontro é suficiente para salvar ela aparentemente para o resto da vida. A gente não ouve falar, por exemplo, que a ovelha perdida se perdeu de novo. Ela perde uma vez e aí o pastor vai lá, encontra ela. Mas eu acho que eu não me identifico muito com a ovelha perdida não, porque eu viro e mexo, piso na bola e Jesus precisa resgatar essa ovelha no mínimo 7 vezes na semana. E então, a questão de perdido e achado traz de forma os dois únicos pontos de salvação. Antes eu estava perdido e depois eu fui achado. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, um exemplo. A mulher adúltera. A mulher adúltera, quando foi apresentada para Jesus, ele falou, vai, não peques mais, teve toda aquela acusação. Jesus falou, vai, não peques mais, e ela, não, a gente não escuta ela pecando de novo. A gente não vê que ela voltou para aquela vida de adultério, diferentemente do jovem rico. O jovem rico, ele tem um encontro com Jesus, e parece que esse encontro é um divisor de águas, entende? E aí ele encontra Jesus e fala, cara, não vai dar para te seguir não, vender tudo é pedir demais para mim. E a gente não ouve falar depois de jovem rico que ele voltou, não, peraí, Jesus, eu realmente estava fora de mim, eu vendi tudo e agora vou te seguir. Não, parece que é um encontro que realmente divide, salvo e perdido. O conceito de achados e perdidos, ele traz uma ideia um pouco mais complexa para essa ideia de salvação, com 3 pontos principais. O primeiro é encontro. A pessoa, para ser salva, ela precisa encontrar com Jesus. O encontro que não é, não, acho que foi minha cabeça, não. É realmente Deus ali. Segundo, mudança. Quando o encontro ele é genuíno, a pessoa ela tem uma mudança não só de comportamentos, atos, mas da forma de pensar. A forma, caramba, cara, existe um Deus e Ele zela por mim, Ele me ama, Ele está de olho em mim. E o terceiro ponto, que às vezes passa despercebido, mas é a questão da constância. Cara, esse ponto aí, ele é fundamental. Porque você encontra Jesus, vamos supor, tem a mudança, se batiza, mas a partir dali para frente, a gente não acompanha a história de muita gente. Então, esse ponto da constância, esses 3, né, devem ser muito bem solidificados, um encontro, uma mudança e a constância. E vamos imaginar assim, isso seria um achado e perdido, né? O que seria um achado e perdido no tempo de hoje? O que seria uma pessoa que ela está achada, mas está perdida? Eu gosto de citar o principal ponto... Ai, caramba, acho que passei 2 vezes. O principal ponto é a pessoa que prioriza mais a formalidade... mais a formalidade e a rotina do que o que realmente é essencial. Tá entendendo? Uma pessoa, às vezes, que ela é toda engomadinha, vem sábado de manhã, acorda só um pouquinho mais cedo para ler a lição, porque não leu a semana inteira, vai lá, chega na escola, pá, vem de terno, coisa bonita, participa de Santa Ceia, e não falando que isso não é importante, mas não é tudo, tá entendendo? Essa pessoa, ela prioriza muito mais a embalagem do que o que é realmente essencial. E a gente percebe isso até através de dados estatísticos. Existe um instituto nos Estados Unidos, conhecido como Instituto Barna, e anualmente, inclusive semana passada saiu uma pesquisa deles, que eles vão fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Não, como o evangelho tá? Cresceu, melhorou, piorou? E aí tem uma seção que chama analfabetismo bíblico, que as pessoas elas fazem algumas perguntas bíblicas e tal, e o pessoal responde. A maioria que responde essas perguntas se dizem cristãos, né? Até porque os Estados Unidos é um país bastante protestante. E os dados não são tão animadores. Aqueles que se diziam achados, cara, fazem parecer piada as fontes que eles falam. Uma pesquisa, por exemplo, 36% dos entrevistados responderam afirmativamente achando que Sodoma e Gomorra eram casadas. Não, Sodoma e Gomorra são casados? São, casaram no cartório e tudo. Cara, é um nível de loucura. 13% achavam que Deus ajuda quem cedo madruga, estava na Bíblia. Você vê, né? A voz do povo é a voz de Deus. Na verdade, nem tanto. 22%, agora, olha isso, o cara não sabe de Bíblia e muito menos de história. 22% achavam que Noé era casado com Joana d'Arc.
Ah, velho, para, tá de brincadeira, cara. Aquela ali que eu coloquei em rosinha foi uma pesquisa agora no Reino Unido, agora não, né? Faz assim, uns 6 anos, com crianças de 4 a 12 anos. A nossa geração, depois da Z, a geração alfa. E 25%, pasmem, 25% deles responderam que os magos encontraram Jesus no nascimento através do Google Maps. Legal, né? Pediu um Uber também, opa, parou e foi lá encontrar Jesus. Cara, não tem cabimento um negócio desse. Mas a gente vê, pô, achado e perdido. Infelizmente, essa é uma realidade que existe. Um outro ponto dessas 3 bolinhas, você pode me falar assim: ah, Iago, eu acho que você está falando aí, tá legal, mas não é assim que funciona. Se o cara não teve um encontro com Cristo, se ele não teve um encontro, ele não vai ser salvo e, consequentemente, já era para ele. Mas se ele teve um encontro, rapaz, aquilo é suficiente. É o se perdeu, nunca foi achado. É que não, ele pisou na bola e tal. Geralmente, depois que a pessoa batisma, a gente vê o pessoal deslizando um pouquinho. Não, aquele batismo lá foi de mentira, foi de mentira. Mas eu imagino que esse pensamento, ele é muito arrogante e presunçoso, por dois simples motivos. E essa frase se mostra como uma falácia. O primeiro ponto é o seguinte: o único contato com Deus, ele não é suficiente para uma transformação. Isso é pensar de forma muito pequena de quão enraizado o mal está na gente, de quão a nossa natureza é perversa. É pensar que Deus, ele criou Adão, deu um manual, as regras do jogo e falou: meu amigão, eu sou bom, eu sou isso, ponto final. O único contato foi suficiente. Além do mais, o segundo ponto reforça isso. É pensar de que em um único golpe de vista a gente consegue entender Deus. Cara, isso é muita presunção. Achar que essa troca de informação, de relação entre nós e Deus, é feita de um único contato, é pensar de uma forma muito vazia e pequena. Bom, vamos citar alguns exemplos bíblicos agora. Primeiro, Saulo. Vamos falar de Saulo. Saulo teve encontro com Cristo, correto? Encontro genial. Teve uma visão e tal. Ele teve mudança? Com certeza. Para quem perseguia a começar a ajudar os cristãos, isso é uma mudança da água para o vinho. E a constância? Com certeza. A gente, tá bom, que tem o espinho na carne, a parte dele assim, mas a gente nunca ouve falar que Saulo voltou a perseguir cristão de novo, né? Tem alguns deslizes, mas Saulo manteve a constância. Um outro caso, a mulher de Ló. A mulher de Ló teve um encontro com Deus ou com o sobrenatural? Com certeza. Para quem não se recorda minimamente da história, quando eles receberam alguns hóspedes que eram os anjos, aquela cidade, né, Sodoma e Gomorra, que não eram casadas, estava tão perversa que os caras tentaram abusar desses anjos. E os anjos, cara, nossa, deve ter sido algo miraculoso. Um poder só assim deixou todo mundo cego, todo mundo lá, procurando as coisas. Isso é um encontro com o sobrenatural. Mas esse não foi um encontro suficiente para gerar mudança nela. Tá entendendo? Só um segundo. Mas você deve estar me perguntando, por que eu deixei esse espaço aqui em branco? Existe um personagem que ele tem vários encontros, mas nenhum deles é tão transformador. Ou, na verdade, pode até ser transformador, mas não é o suficiente. É um personagem muito peculiar e, para mim, é a representação de um achado perdido. O nome dele é Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele extremamente assustado, ao ponto de ele não conseguia nem mais dormir. Por isso, então, ele chamou os seus magos, mas com o objetivo não apenas de que interpretasse o sonho, mas que revelasse ao rei o que ele tinha sonhado. Ciente de todas as suas limitações, os magos tentaram ganhar um pouco de tempo com o rei, sabe? Mas ele, percebendo isso, ficou furioso e decretou não só que que dois, que três, mas que todos os sábios fossem cortados em pedaços e suas casas fossem demolidas. Agora atente, um ponto importante. O nosso personagem, Nabucodonosor, esse rapaz lindo aqui, a gente já tem o primeiro vislumbre de como ele é. Um cara extremamente temperamental, inconstante, 8 ou 80. Mas a história continua. Então, como ele decretou que todos os sábios fossem mortos, isso incluía Daniel. Então essa informação chega no ouvido de Daniel, ele ora a Deus e recebe a revelação e a interpretação do sonho.
Prontamente, então, ele se apresenta ao rei e diz que o seu Deus havia revelado os mistérios do sonho. Daniel diz a Nabucodonosor que ele havia sonhado com uma estátua gigantesca, que tinha partes do seu corpo com materiais diferentes, a cabeça de ouro, o peito de prata e por aí vai. No entanto, uma pedra veio e bateu no pé da estátua, de tal maneira que ela não quebrou, ela não amassou, não partiu no meio, ela virou pó. Era quase uma joia do infinito do Thanos, né? Essa pedra, então, virou uma montanha e, por fim, cobriu toda a terra. Daniel, ele dá a interpretação do sonho e diz assim para Nabucodonosor: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. A cada material posterior significa um reino ou uma época. A pedra final é o meu Deus. Ouvindo isso, Nabucodonosor se prostrou perante Daniel e disse: O seu Deus é o Deus dos deuses, aquele que revela mistérios. Um ponto também, que é importante falar. Falamos de achados e perdidos, né? Esse é o primeiro encontro. Aqui, Nabucodonosor foi achado. Tudo bem, tá bom que ele não falou, o seu Deus é o Deus único. Não, o seu Deus é o Deus dos deuses. Isso mostra que encontrar Deus não é saber de que Deus a gente está tratando. Mas a história continua. Um tempo passa e já encontramos um outro Nabucodonosor. Subvertendo a profecia de Daniel, que o limitava apenas com uma cabeça de ouro, ele decide fazer logo uma estátua inteira de ouro e chama um monte de gente para adorá-la. Sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, juízes, autoridades, tudo que ele tinha direito. Que estátua linda, diga-se por sinal. O protocolo era o seguinte: ao ouvirem a música, todos deveriam se prostrar. Do contrário, meu amigo, fornalha. Parece bem previsível o que vai acontecer daqui para frente, né? Aliás, com uma ameaça dessas, errado. A música, então, Nabucodonosor ordenou que a música tocasse. Mas 3 jovens ficaram de pé. Quem adorou isso foram os fofoqueiros de plantão, que chegaram no ouvidinho do rei e deduraram os 3. Ali já subiu um ranço em Nabucodonosor, que mimado como era, não gostava de ser contrariado, chegando até a dizer: mas que Deus poderá livrá-los da minha mão? A gota d'água, ou melhor, do fogo, foi quando eles disseram que, independente de vida, morte, fornalha, fogueira, eles não adorariam a estátua. Oh, meu Deus, para quê? Nessa hora, o semblante do rei mudou e mandou que jogassem os 3 na fornalha. Com um simples detalhe, tá? Só que ela tivesse 7 vezes mais quente que o de costume. Mas estava tão quente, que o guarda que foi levar eles acabou morrendo. Mas, meus amigos, o que eles não esperavam eram que os 3 que estavam ali dentro estavam vivos. Ou melhor, os magos chegaram a Nabucodonosor e falaram: Nabucodonosor, não foram 3 homens que a gente tinha jogado? Nabucodonosor exclamou e disse: Meu Deus do céu! E um deles realmente era do céu. O rei então o chamou para fora e falou: vem aqui vocês, o que aconteceu? Como é que pode acontecer? E ele já estava maravilhado, extremamente surpreso com aquele feito. Então ele percebeu que eles nem estavam cheirando a queimado, e também não pareciam muito queimados, embora Abednego não fosse tão negro assim, mas... então ele se prostrou perante os 3 e louvou o Deus dos jovens. Agora, mais um ponto interessante. Esse aqui era para ser um evento que era para promover era para promover Nabucodonosor, e não o Deus dos 3 jovens. Se houvesse antigamente uma propaganda perfeita do Deus daqueles garotos, foi esse evento, foi essa ocasião. E uma coisa muito interessante, e chega a ser até irônico, que Nabucodonosor tem uma mudança agora, não apenas individual, como teve no 2º capítulo, mas agora dessa vez ele decreta que todo aquele no reino que blasfemasse contra o rei daqueles jovens seriam despedaçados e suas casas virariam entulhos. Lembra que essa foi a mesma determinação para matar os sábios? A gente vê que agora a história está mudando. Caraca, Nabucodonosor foi achado, tá bom, pisou na bola, se perdeu, mas foi achado de novo. Olha que bênção. Mas a história continua.
No entanto, mais um tempo passa e, surpreendentemente, vemos Nabucodonosor no momento posterior adorando a Deus. Mas, ainda assim, ele tem um sonho que o deixa um pouco aterrorizado. Nabucodonosor tinha sonhado com uma árvore muito alta, mas muito alta. E eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei qual é desses sonhos megalomaníacos que Nabucodonosor tem. Mas essa árvore, ela tinha folhas bonitas, frutos gostosos, os animais ficavam na sombra dela, os passarinhos nos galhos. Era uma coisa linda, quase divina. Porém, chega um momento que vem um anjo e manda derrubar essa árvore. Mas não só derrubar, ele manda cortar os galhos, arrancar as folhas, jogar as frutas no chão e espantar os animais. Olha, se um desavisado escuta essa história aí, já cancelaria esse cara no Twitter, meu. Mas deveria deixar o toco e as raízes. Estranho, né? O rei, então, chama Daniel e conta o sonho para ele. Daniel, ele escuta o sonho, mas ele fica meio preocupado, meio estarrecido e chega ao ponto de relutar para contar a revelação para o rei. Mas por fim ele revela e diz: a árvore, ó rei, és tu. Você vai ser expulso do meio dos homens e viverá como um animal. Só será devolvido o reino em tuas mãos quando reconhecer quem foi o Deus que o deu. Cara, esse ponto ele é muito curioso. Por quê? Porque o primeiro sonho que Nabucodonosor ele tem, ele está no momento completamente de apostasia. Só que esse, não. Esse momento ele estava bem com Deus aparentemente, bendizendo Deus para o seu povo, para o mundo, né? A relevância da Babilônia. Mas essa é um sonho que mostra o quão Deus conhecia bem Nabucodonosor. Sabia que era um cara achado e perdido, inconstante, e não dá outra. Passa um ano inteirinho e Nabucodonosor está andando pelo palácio. E sabe muito bem como ele é, né? Todo soberbo, estava lá. Eu imagino ele nos jardins suspensos, sabe? Então ele fala: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com enorme poder e para a glória da minha majestade? Nesse mesmo momento, Deus o interrompe e diz: está decretado, Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. E a sentença sobre ele caiu imediatamente. Ele praticamente virou um animal, ficou louco. O pessoal do palácio não reconhecia mais ele. Ele foi morar com os animais, o cabelo crescia, as unhas também. Ele estava aparentemente irreconhecível. Começou a comer junto aos animais também, até que se passassem os 7 tempos. A história agora é de um Nabucodonosor que reconhece o Deus e volta à sua sanidade. Mas, importante dizer mais alguma coisa. A gente tende a ver as histórias bíblicas como conto de fadas, né? E a gente sempre quer ver o felizes para sempre no final. Foi salvo para sempre. Mas eu não teria tanta certeza assim com Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor começa bem dizendo o nome de Deus no começo do capítulo 4? A mesma forma como ele fala no começo, ele fala no final, inclusive repetindo algumas palavras. Eu, na minha mente, nossa, que imagina pra caramba, eu imagino que Deus já deve ser revelado muito mais com Nabucodonosor, porque pensa num cara teimoso. Ele era realmente um cara achado, perdido, porque ele tinha revelação, mas na hora da constância, ele pecava e pisava na bola. Mas existe uma história na Bíblia que não fornece apenas o problema, mas a solução de um achado perdido. E agora eu vou consultar agora meus amigos dos textos bíblicos, e é a história de Oséias. Só para contextualizar um pouquinho, Oséias estava passando, o povo de Israel no todo estava passando por uma época bem preocupante. As pessoas que eram para aproximar Deus e o povo, na verdade, estava afastando, né, os sacerdotes. Então, Oséias fala assim, assim não dá, vocês precisam de alguma coisa. E, meu amigo, alguém tem um microfone para ele aí? Para ele dar, Oséias 4:6. Quem estiver acompanhando aí. Ele tem o... Epa lá. Vai lá, David, obrigado. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote
diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você pode ler a primeira frase de novo? O meu povo foi destruído, Por falta de porque conhecimento. faltou o conhecimento. Justamente. Acompanha que você está aí. Agora você está no capítulo 4, pula só 2 capítulos. 6, 6 também. O que ele falou? Faltou conhecimento. Mas que tipo de conhecimento é esse? É saber que Jesus não foi encontrado pelo Google Maps? Calma lá. Diz, ó, Oséias 6, 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Lembra que a gente falou sobre formalidade, a aparência que se sobrepõe à essência? Então, era justamente o cenário que eles estavam vivendo. Eram pessoas que estavam prestando sacrifícios, mas na verdade o íntimo dele não estava naquela direção. Ou seja, Deus enxerga a formalidade e a estética perfeitinha com uma maneira um pouco cética. Cara, você realmente é isso? E a gente sabe que Deus sabe quem nós somos. Quando ele fala sobre eu quero que vocês tenham mais conhecimento, mais misericórdia do que holocaustos, a palavra aí, e agora eu vou ir para o meu lado bem leigo de hebraico, a palavra é da'at. Da'at, que é conhecimento. Essa palavra ela tem origem em um verbo, o verbo conhecer. E esse conhecer faz toda a diferença. Não é um conhecimento intelectual, um conhecimento acadêmico, ele é um conhecimento relacional. Entende? É como se, vamos supor, eu sei que a Terra é redonda, embora seja muito polêmico, mas eu não sou um astronauta que fui lá e vi com meus próprios olhos, eu me relacionei com essa informação. É uma coisa que eu conheço de ouvir falar, tá entendendo? Ah, não, eu já vi gente, o pessoal falou, a NASA falou e já era. Mas é um conhecimento de perto, e isso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Por volta de 1500, 1600, essa época aqui no Brasil, quem está estudando ensino médio sabe que o Brasil viu uma época chamada Brasil holandês, onde vieram várias pessoas e com elas alguns pintores. E esses pintores, cara, eles falavam, nossa, o Brasil é assim, cara, tem um negócio chamado abacaxi. Eu ouvi falar, um negócio cheio de espinho, bom, mó legal. E as pessoas que estavam lá na Europa, quando escutavam essas informações, falavam, sério? Como é que é? E aí escutava e pintavam de ouvir falar. As pessoas nunca viram a realidade no Brasil. Mas vamos pintar o Brasil? Vamos? Ah, o que é um tatu? Cara, um tatu é um negócio assim, tal, um negócio que fica redondinho. E aí acabou saindo esse trambolho aqui que tem um bicho sentado. Aquilo era para ser um tatu. Mas você vê como a visão fica distorcida se a pessoa realmente não vive aquela realidade. Outra foto desse cara, chama Adrian Collaert. As proporções parecem que não tem nada a ver. Tem um coelho ali atrás, gente, vocês estão vendo direito. Mas esse coelho aqui, cara, meu Deus do céu, veio de Chernobyl, não é possível. O tamanho das coisas assim, as pessoas elas não tinham noção porque não estiveram lá. Esse é um quadro da Ásia, não é aqui da América, não. Mas isso faz toda a diferença, porque quando o conhecimento é próximo, é relacional, você conhece de verdade, tá entendendo? Você não adora o Deus de Abraão. Eu adoro o meu Deus, cara. O meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sou amigo. E agora, eu queria que você abrisse em Gênesis 4:1. Vai aparecer um verso que não tem nada a ver, Mas vamos ler. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ok. A principal parte é, coabitou Eva... Acho que a bateria acabou. Ah, não, foi. Coabitou Eva com Adão. Essa palavra coabitou é o Yadá. É o Yadá, é o conhecimento relacional. É o mais íntimo que um casal pode chegar. Né? E é isso que Oséias fornece como solução para um povo de apostasia achado e perdido. É conhecer de verdade, é conhecer se relacionando, é conhecer de perto, é conversar. Tá entendendo? É uma coisa que, cara, não tem preço, é um Deus que você viu, não é um Deus que você ouviu. Isso faz muita diferença. E aí, essa chave de encontro, mudança e constância, ela se encontra perfeita quando a gente coloca o conhecimento relacional nela. Vamos prestar atenção. Encontro. Cara, você não vai ser amigo e íntimo de uma pessoa que você nunca encontrou. Tá bom que tem uns loucos que são amigos de namora web, namora virtualmente, mas esses caras meio loucos. Mas
você tem um encontro. Depois você tem uma mudança. Quando você convive com alguém, aquilo gera uma semelhança. Conviver com alguém e trocar intimidade com essa pessoa é ser moldada por ela. E outro ponto é constância. O relacionamento é constância. É trocar informação, é conversar, é falar, é chorar, abraçar. Um conhecimento relacional, um Yadá, responde todos os nossos problemas com relação à salvação, cara. É justamente isso. Agora, terminando e chegando ao final, eu acho que a gente poderia tirar no mínimo 2 conclusões desse sermonete aqui para vocês. A primeira é que o conhecimento relacional, ele é o único capaz de, apesar das limitações, né, que a gente nunca vai conhecer Deus completamente, e é um prazer passar a eternidade inteira conhecendo Deus, mas apesar das limitações, conhecer o mais fundo que a gente pode do Deus que a gente serve. Cara, é o Deus que eu sirvo. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Ele não está me dando um molde, ele está convidando para a gente sentar e, né, sentei arrazoei-vos, é assim que fala. Então, é um Deus que você tem que conhecer por experiência. E o segundo ponto, que parece um pouco contraintuitivo, né? Olha, priorize a qualidade do que a quantidade. Mas a quantidade também é importante. Eu lembro até, vou citar você, pai, não nem pedir permissão, mas meu pai pensava assim, não, eu só vou para a igreja quando eu tiver, ó, top, nota 10. E, cara, na verdade, se você for esperar isso, você nunca vai estar. Você tem que ir para o encontro com Deus e priorizar tanto a qualidade como a quantidade. Você tem que se relacionar várias vezes com Deus. E aí, cada um tem a sua melhor forma, né? Eu e o João, agora eu vou expor mesmo. A gente vai perto de Iguatemi, um canto sossegado, num pôr do sol assim, a gente fica de bike, só parado, quieto, os dois assim, um olhando pro boi. Tem uns boi lá na frente. Cara, aquilo é um espírito de transcendência tão gostoso. Você pode encontrar Deus na natureza, você pode encontrar Deus orando, falando, né? Cada um tem... Existem algumas dicas, ore, pá, mas justamente faz muito sentido. Mas priorizar a quantidade e a qualidade é um negócio que faz toda a diferença para o conhecimento pessoal de Deus. Bom, enfim, esse é o assunto de achados e perdidos. E agora a Letícia vai cantar uma música. E a letra dela, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei... Nossa, foi na comportagem, eu sentava assim, batia, ninguém via, ninguém abria a porta. Aí eu escutava essa música e eu falava, cara, que coisa mais linda do mundo. E realmente meditem na letra e fala sobre salvação também, sobre Jesus. Com você, Letícia. Boa noite. Eu não sei se muitos de vocês conhecem essa música, mas quem conhecer, vamos louvar a Deus, porque essa música fala muito profundo na alma. Chega a faltar o ar, quem de nós esperou? O que somos não basta, preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou, frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não, rebeldia que corta o meu coração. A
fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, gravar ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. Minha morte é o preço da vida e hoje eu me entrego inteiro.